Mas a vida também nos deu amigos para sempre, que nem sempre estão se comunicando, nem sempre estão se vendo, mas sempre estão ligados, torcendo um pelo outro. E eu não poderia receber, eu e você, nós não poderíamos receber um presente melhor de, no culto da primícia, celebrando no dia 1º de julho, exatamente há 18 anos que chegamos aqui, um desses amigos que eu admiro, que eu me inspiro, que eu falo demais sobre ele. Aonde eu puder, eu pergunto: você conhece Júlio Vertulo? Pessoal, não, tem que conhecer. Tem que conhecer. Tem sido uma inspiração para a minha vida e para a minha família, com muita honra. E você sabe que eu não faço isso, mas eu queria que de pé você pudesse receber Bispo Júlio Vertulo. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus planos, seus projetos. Um segundo semestre está se abrindo. Deus vai avivar a sua obra no meio dos anos. Deus vai fazê-la conhecida. O céu está aberto e tem promessa do Senhor para se cumprir na minha e na sua vida. Levanta as tuas mãos para o céu e glorifica Ele por 30 segundos. Mais Jesus, até que esse lugar seja tomado mais uma vez pela tua glória, que esse ambiente seja envolvido pelo teu poder. Nós queremos te glorificar, Senhor, e acessar ambientes que ainda não acessamos. Somos gratos ao Senhor porque os anjos do Senhor já estão se movendo neste ambiente. Enfermidades estão desaparecendo, opressões estão indo embora, e o Senhor está visitando casas agora, Senhor. Anjos que voam, Senhor, na velocidade da luz, vão chegar em casa. Anjos poderosos em batalha estão quebrando cativeiros, libertando filhos, maridos, restaurando casamentos, operando milagres. O céu está se abrindo, tem provisão chegando. O céu está se abrindo, tem milagre acontecendo. O Senhor vai revestir por dentro e por fora, para que nada escape, mas também para que nada venha invadir aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Será que tem alguém para dar um glória a Deus? Já há uma atmosfera de muitos milagres nesta noite. Oh, Espírito Santo, estás conduzindo, Tu estás direcionando. O nome de Jesus está sendo glorificado. O nome de Jesus está sendo exaltado. E no nome de Jesus agora demônios, espíritos opressores estão sendo vencidos. O reino está tomando espaço. O reino está tomando lugar. E as manifestações do reino estarão em nossa casa, família e lar. A glória do nome de Jesus vai se manifestar de maneira tremenda e poderosa. Senhor, neste dia nós entregamos tudo em Tuas mãos. Sabemos que a Tua graça nos redimiu de todas as coisas. O Teu sangue foi derramado. Somos livres de toda a culpa e temos liberdade para entrar na sala do trono e encontrar socorro e livramento em hora oportuna, Jesus. Sabemos, Deus, que o caminho está sendo pavimentado, a aceleração está chegando, a multiplicação será uma realidade, as boas notícias vão se espalhar. Oh Espírito Santo, lava-nos com a água pura da Tua palavra, até que a gente receba muito além do que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que em nós opera. Somos cobertos com toda sorte de bênçãos. Sim, Senhor, tudo coopera, tudo se alinha. Oh Jesus, tira o fardo pesado, tira o jugo opressor.
pois teu fardo é leve, teu jugo é suave. Traz descanso, Senhor, aos que estão oprimidos na mente e no coração. Dá o alívio, livra da ansiedade, pois o Senhor é Deus que cuida em cada detalhe. A vida vai fluir em favor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, como eu creio, como eu creio, como eu creio. Ei, levante as mãos aos céus e agradeça ao Senhor por esses 18 anos, por esse ambiente que Deus preparou para você. Vai agradecendo, glorificando, engrandecendo aquele que era e para sempre será, o Deus de toda a glória, que esta noite te trouxe aqui para renovar a tua visão, libertar você do teu passado e te dar uma nova perspectiva. Sim, o Deus que está neste lugar operando de maneira maravilhosa, tremenda, mudando a nossa história, a nossa sorte. Você vai ver que as portas vão abrir, aleluia, o mar vai abrir, aleluia, a muralha vai cair, os montes vão se abalar, os vales vão se erguer. Sim, o caminho está aberto. Senhor Jesus, dias de resgate, ciclos que estão fechando, o Senhor está fazendo. Arai que obrei, tchalá, eurebas, oh, rabalachere cantaralabas. Aleluias, 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 aleluias. Só pega essa atmosfera, respire esse ambiente que está aqui. Você vai levar ele para casa. Respire esse ambiente, porque esse ambiente cura, ele liberta, ele restaura. Oh, rabachei colabaço de quebere cuderebacho labahas. Te que rebadará que bede que abarache rebalahá. Te que o preche rebande rebai sei que o rabandahá. Anarai que rebande que obrai che rebiaturi bedekei mandarácio. A boa mão de Deus está passando. Ei que bederás. Rico mandei que rebandera bachei o labahas. Nai cobri celebrinai turibiquei alabai. A boa mão de Deus está passando. Redeco mandarás. Ele é quem te sustenta, repete candarabaia, que te segura de mão forte, firme, nem que obrai. E Ele opera nesta noite, Ele opera nesta noite. Irias, Churimandaiaco, mandarás. Tumores, caroços, nódulos, visíveis agora desaparecendo. Há uma cirurgia divina acontecendo neste lugar. Passa com teu fogo, Jesus. Passa com teu fogo, Jesus. Passa com teu fogo, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Há um Deus que sara nesse ambiente. Oh, aleluia, 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 aleluia. Há um Deus que está operando, a mão de Deus está passando no meio da igreja. Oh, Ele que restaura ossos neste lugar, reconstrói cartilagens, devolve movimentos neste lugar. Oh, ore, 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 o Senhor está curando neste ambiente. Há uma unção divina agora, dores batam em retirada. Nós ordenamos nesta noite em nome de Jesus. Deus Pai, glorifica o teu nome mais uma vez. Toca agora, toca, Senhor, de maneira que toda a carne seja abalada. Toca, Jesus. Oh, aleluia, aleluia,
Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Vai adorando. Há uma unção, há uma liberdade. Há uma unção, há uma liberdade aqui. Oh, daqui a baracheia de cobaralás. Mais, Jesus, mais. Mais, Jesus. Mais. Mais, Jesus. Mais. Mais. Mais, Jesus. Mais. 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 Obrigado, Jesus, por teus sinais. Obrigado, Jesus, por teus milagres. Obrigado, Jesus, por teu livramento. Obrigado, Jesus, pelas respostas que virão nesses dias. Obrigado pela tua boa mão operando, ministrando e agindo, Senhor. Obrigado por esse ambiente tão poderoso, por essa atmosfera de oração, por este lugar de santidade. Cativeiros de vícios estão sendo quebrados na mente. Deus está renovando as mentes. Deus está realinhando corações. Oh, aleluia. Oh, Deus está entrando nas casas, está pondo tudo no seu lugar, eu creio. Está operando de maneira gloriosa, eu creio. Ore calamandaraba xere colabalaba. Sorocora balaba xere recai. Santo Jesus, te adoramos neste lugar. Santo Jesus, te adoramos neste lugar. Pode se assentar. A unção de Deus vai continuar operando aqui. Você que possui um caroço, um tumor, um mioma, um nódulo, depois apalpe o lugar onde havia, se você podia, ou se você vai fazer algum exame. Depois procure os pastores. Conte. Será um mês de muitos testemunhos. Você que tinha movimentos limitados por causa de um desgaste ósseo, creia, Deus reconstruiu. Depois conte os testemunhos. Acredite. Oh, aleluia. Atmosferas estarão diferentes quando você chegar em casa. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. É uma alegria estar aqui na casa de amigos tão chegados, de uma família que a gente ama tanto. Como eu sou grato pela vida de vocês. Que privilégio vir a essa casa, saber o que Deus está fazendo aqui. Te amo, meu irmão. É como você diz, a gente não fala todo dia, não está sempre perto, mas o coração está ligado, sempre. Quer dizer que você me inspira, teu amor, tua paixão pelas ovelhas dessa casa, por essa obra, por ter seus filhos ao redor e viver esse ambiente tão rico, tão cheio de Deus. Como é bom te ver ministrar o louvor. Os anos vão passando, é old school de verdade, mas ele é uma bênção. Louvado seja Deus por vocês. Amo vocês de verdade. Aleluia. Que alegria, igreja, estar com vocês. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Verso também de número 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto
Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta, diga comigo, um profeta, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito e da terra da escravidão, e eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao bizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Olhe para mim. Existem problemas na vida que são pontuais. Acontece. Faz um carinho no ombro do irmão e diga assim: tem coisa que acontece. Tem coisa que acontece. Um pneu fura, um cano estoura. Tem coisa que acontece. Tem coisa que acontece. Pontualmente a vida da gente passa por problemas. Pontualmente a vida da gente atravessa por questões difíceis. E a gente precisa aprender a enfrentar isso com sabedoria. Levante a sua mão e diga: Senhor, dá-me sabedoria para os problemas de cada dia. Às vezes a gente sofre um problema pontual e a gente entra num cativeiro de culpa, porque alguma coisa aconteceu e aí a gente já se coloca diante do espelho: mas o que eu fiz? Por que eu estou pagando esse preço? Ei, olhe para mim, é só um problema. Às vezes a gente entra numa luta contra a gente mesmo e o diabo fica da plateia assistindo você guerrear com você, porque alguma coisa saiu do teu controle. Agarra na mão de alguém e diga: as coisas acontecem, as coisas quebram, a gente se desentende, nem sempre dá tudo certo. Chacoalhe ele e diga assim: acontece. Mas tem coisa, e aqui eu começo a ir para um outro lado, tem coisa que prevalece. Então eu aceito muito bem que algumas coisas acontecem, mas eu não aceito de forma nenhuma que algo prevaleça. Eu quero que você levante a tua mão e diga assim: nada vai prevalecer. Na tua casa, nada vai prevalecer. No teu trabalho, nada vai prevalecer. Na tua saúde, nada vai prevalecer. No teu ministério, nada vai prevalecer, porque quem prevalece é você. Agarra na mão de alguém, segura firme e diga que se você vai prevalecer. O que a gente precisa observar são aquelas coisas que por muitas vezes vão se tornando recorrentes, permanentes. Um casal se desentender por uma questão, mas quando isso fica recorrente e permanente, quando um filho pega uma virose, uma coisa assim, acontece. Mas quando isso fica recorrente, permanente, quando algum mês, por uma circunstância ou outra, uma decisão errada, uma manobra mal feita, a vida financeira dá aquela apertada, acontece. Mas quando isso fica recorrente, permanente,
o que eu vim declarar sobre a tua vida é que hoje Deus quer começar a quebrar alguns ciclos de coisas que se tornaram recorrentes e permanentes ao longo do tempo. Eu não sei se você entende a seriedade, o peso dessa atmosfera, mas Deus está dizendo: vim hoje encerrar ciclos, vim hoje fechar algumas portas, vim hoje realinhar alguns caminhos. Eu não sei se você está pronto para crer, mas muitas vezes a gente está buscando a chave que abre, quando Deus está te dizendo: eu preciso antes te dar a chave que fecha. E antes de te dar a chave que abre, Deus está aqui te dizendo: é na hora de fechar algumas portas. Eu sei que você veio no primeiro dia da festa, no primeiro dia do mês, no primeiro dia do segundo semestre, esperando que algo venha se abrir, mas Deus está dizendo: antes de abrir eu preciso fechar. Antes de abrir eu preciso fechar, porque a maioria de nós está em busca do novo sem encerrar o velho. A maioria de nós está buscando o novo sem concluir o antigo. Então, meu amado, eu quero dizer para você: o início do novo é o fim do velho. Você pode bater no ombro de alguém e dizer: o início do novo é o fim do velho. E olha que eu não estou falando do teu marido, irmã. A maioria de nós se cansa buscando algo novo, porque eu quero alguma coisa nova para a minha vida. Só que quando eu busco algo novo, alguma coisa nova para a minha vida, sem que eu encerre as coisas velhas, o que eu tenho é a vida velha mais pesada pelas coisas novas. Vai embora não, cancela o Uber e fica até o final. Ou seja, se eu quero viver a nova estação, eu preciso encerrar um ciclo para que o novo venha. Levante a mão direita e diga: encerrando o velho para que venha o novo. Quantos creem que estes 18 anos trazem profeticamente sobre a igreja o encerramento de um ciclo e a abertura de um novo ciclo? As pessoas que eu conheço que mais prosperaram, eu sou pastor há 28 anos. As pessoas que eu conheço e mais prosperaram foram pessoas que se alinharam com aquilo que Deus derrama com a igreja. Gente que espelha o profético da igreja com sua vida. O que eu quero te dizer é que toda vez que a igreja passa por um momento, se você espelhar o profético da igreja em sua vida, acredite, você vai romper. A maioria das pessoas diz: a igreja cresceu, a igreja enriqueceu, a igreja prosperou, olha o que a igreja conquistou. Deixa eu te dizer, se você espelhar a sua vida com o profético da igreja, na mesma medida em que a igreja avança, você também avança. Na mesma igreja que a igreja cresce, você também cresce. No Antigo Testamento, a aliança de Deus com o seu povo estava presente no templo, estava presente na casa, e a Bíblia diz que enquanto Salomão construía a casa, sua própria casa também prosperava em mesma medida. Ou seja, quando eu espelho o profético da igreja na minha vida, eu também vivo o mesmo avanço, crescimento, favor, graça, bondade, prosperidade e vitória que a igreja vive. Será que alguém pode levantar a mão e dar glória a Deus? Nós estamos entrando em um ambiente espiritual nos próximos 10 minutos. Alguém pode dar glória a Deus e celebrar? Deus está dizendo: ei, os 18 anos trazem uma nova estação. Os 18 anos completam um ciclo. O texto que eu abri para vocês é o texto dos dias dos juízes. O período dos juízes foi um período de instabilidade, altos e baixos. Deus está dizendo para alguém: ei, o tempo passou, a maturidade chegou e os altos e baixos precisam parar. O que eu preciso te dizer é que a adolescência, ela é marcada por um movimento pendular. Todo adolescente, em 5 minutos, ele consegue transitar do adulto para o infantil, e do infantil para o adulto. Os pais que já navegaram por alguma adolescência sabem disso.
Sim ou não? Eu estou terminando de navegar a minha terceira adolescência lá em casa. E ao mesmo tempo que de repente você parece que você está falando com um adulto, 5 minutos o vento muda e você está falando com uma criança. A adolescência é um período de altos e baixos. A adolescência é um período de emoções variadas, de transformações, muitas vezes mal administradas. O que eu quero te dizer é que Deus está trazendo um tempo de estabilidade, de maturidade e fechando um ciclo na sua vida. O período dos juízes era um período de altos e baixos. Ora estavam buscando ao Senhor plenamente, ora estavam longe dele, eles não conseguiam se estabilizar. E Deus me trouxe aqui hoje para falar a algumas pessoas. O Senhor está te dizendo: chegou o tempo da estabilidade, do posicionamento, da maturidade. Você não vai se inchar no tempo bom, nem se abater no tempo mau. Maturidade é isso. Eu não me inflo quando as coisas dão certo, nem me desmorono quando as coisas dão errada. Eu me mantenho como Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso é estabilidade. Deus está dizendo: vou reestabilizar a vida de alguns neste lugar para a glória do nome dele. Será que alguém aqui hoje pode levantar as mãos e crer que um ciclo está sendo fechado neste lugar? A presença contínua dos midianitas, diz a Bíblia, empobreceu Israel. Levou Israel a morar em covas e cavernas, se esconder. Um espírito de fuga tomou conta da mente e do coração do povo que tinha o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Aqueles que tinham a promessa de Deuteronômio 8 de morar em boas casas, estavam morando em covas e cavernas. Deus está te dizendo: eu vou realinhar a tua vida com a promessa. Agarra na mão de alguém e diga: Ele vai realinhar a nossa vida com a promessa. Será que tem alguém crendo que Deus está construindo nesse ambiente espiritual aqui? E aquele período era um período de muita instabilidade. E quando a gente abre no capítulo 6 de Juízes, logo, eu já vou começar a pregar, só estou apresentando o texto. E quando a gente abre no capítulo 6 de Juízes, logo na nossa cabeça, vem quem? Gideão. A gente logo pensa, é a história de Gideão. Mas olha para mim, eu preciso te dizer, Gideão é só uma parte dessa história. Porque existem elementos desta história que não são visíveis, porém fundamentais. Há coisas na nossa vida que não estão aparentes, mas que são fundamentais. E o Espírito Santo me traz aqui hoje para te dizer: quero trabalhar nos seus fundamentos. Quem está pronto para deixar Deus mexer nos fundamentos? Quem está pronto para deixar Deus mexer nos fundamentos? A Bíblia diz, meus amados, que conforme a pressão dos midianitas cresceu, o primeiro a aparecer na cena não foi Gideão. Se você olhar bem, no verso de número 6 diz: por causa da presença dos midianitas, o povo clamou. A primeira figura não é do guerreiro que saca a espada. A primeira figura é do intercessor que dobra o joelho. Para ou continua? A gente quer ser o herói com a espada na mão, mas esquece que todo o processo de libertação começa com um intercessor de joelho no chão. A gente quer ser o que sai na foto, o que triunfa no sucesso, mas Deus está dizendo: o fundamento da liberdade está na oração. O fundamento da liberdade, você pode dizer comigo: o fundamento da liberdade
está na oração. Quem está comigo? É a oração que movimentou o mundo espiritual para quebrar o cativeiro. É a oração que vai movimentar o mundo espiritual para estabilizar a nossa vida e nos colocar numa nova estação. A oração cria algo novo. Posso ouvir um amém? A oração gera um ambiente novo. Posso ouvir um glória a Deus? Quem ora se submete à soberania de Deus. Quem ora descobriu que é fraco, mas tem acesso ao poder da glória de Deus. Alguém comigo? Alguém comigo? O que a gente precisa aprender é que a oração processa a pressão. Vamos repetir isso comigo: a oração processa a pressão. O problema de muitas pessoas é que quando sofrem a pressão, elas não trabalham bem a pressão, elas absorvem a pressão. Você precisa aprender que toda vez que vier uma pressão, processe ela em oração e você vai devolvê-la em poder. Foi assim que os apóstolos fizeram, foi assim que os profetas fizeram, e é assim que a gente deve fazer. Quando vem a pressão, eu processo ela em oração e eu devolvo isso em forma de poder. Toda vez que um crente pressionado começar a orar, ele tem a capacidade de transformar pressão em poder. Deixa eu te dizer, o teu inimigo poderá fazer muito pouco com a tua dor. Olhe para mim. O teu inimigo poderá fazer muito pouco com a tua dor, a não ser que sua dor se transforme em amargura, rancor, desânimo, ira, ódio. Não, o inimigo não trabalhou na tua dor. Ele trabalhou no que a tua dor produziu. E qual que é o problema das pessoas? É que elas absorvem a dor e frutifica ódio, trauma, ira, rancor, desânimo, incredulidade. Mas quando eu recebo pressão e dor, e eu vou para a presença de Deus e processo essa pressão e essa dor em oração, eu devolvo isso em forma de poder. É a figura do mestre que na noite escura entra no Getsêmani, pressionado e angustiado ao ponto de suar gotas de sangue, olha para os seus discípulos e diz assim: fiquem comigo, a minha alma está profundamente angustiada e aflita até a morte. Mas ele vai, e conforme ele processa a sua dor em oração, o Jesus que entra é diferente do Jesus que sai. O Jesus que entra está pressionado e oprimido pela dor, pela angústia do que está para viver. Mas o Jesus que processa o que está passando em oração, quando sai diz: vamos porque eu estou pronto, vamos porque eu estou pronto, vamos porque eu estou pronto. O Jesus que estava prostrado, agora quando diz sou eu, os homens caem à sua volta. O que ele está dizendo é: eu processei a minha dor em oração e agora eu devolvo isso em poder. Levante a mão e diga a uma igreja que aprendeu a processar sua dor: devolve poder. É um princípio divino que a oração abra as portas da liberdade. Se você olhar comigo, Êxodo capítulo 3, verso de número 7, parece-me um padrão. A mesma coisa está acontecendo. Disse o Senhor, tenho de fato visto. Disse o Senhor, tenho de fato visto. Cutuque alguém e diga: Deus vê. Tenho de fato visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado. Diga: Deus escuta. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei, diga comigo, Deus sabe. E há algo poderoso nesse verso 7. Deus vê, Deus sabe, Deus ouve. E alguém pode levantar a mão e diga: Deus vê,
Deus sabe, Deus ouve. Quantos podem dar glória a Deus aqui? E olha o que diz o verso de número 8 aí na tua Bíblia. Êxodo 3:8 diz: por isso desci para livrá-los. Deus sabia que eles estavam orando, estavam ouvindo o que eles estavam orando, estavam vendo o que eles estavam vivendo. E agora diz: eu desci para livrá-los. O seu clamor, pois o seu clamor. Alguém começou a orar hoje, e Deus está quebrando cativeiros de anos. Por favor, acredite no que eu estou dizendo. Alguém começou a orar hoje, e Deus está quebrando cativeiros de anos. O que estava acontecendo em Israel é que eles plantavam e na hora da colheita não recebiam. Eu quero dizer que essa é uma palavra que você precisa pegar. Nunca mais ninguém ficará com o que é seu. Poucas pessoas acreditam. O texto diz que Israel plantava e colhia, mas não ficava com o que plantou e colheu. O texto diz que eles cultivavam, mas na hora da colheita, os midianitas entravam e tomavam a colheita. Sabe? O diabo não teme o teu trabalho, não teme a tua semeadura, não teme o teu cultivo. A única coisa que ele não aceita é que você fique com a sua colheita. E o Espírito Santo me mostra que algumas pessoas estão há anos vendo suas colheitas serem roubadas. E algumas pessoas aqui oraram ainda esses dias dizendo: Deus, até quando minhas colheitas serão roubadas? Eu vim hoje com uma voz profética nesta casa te dizer: no ambiente que você está, na nova estação que você está entrando, Deus está profeticamente dizendo um basta. Eu quero que você abra comigo. Eu preciso que você pegue uma caneta e marque na sua Bíblia o livro de Isaías capítulo 62. O livro de Isaías capítulo 62, verso de número 6. Isaías 62, 6, por favor, vá lá comigo. Oh, louvado seja. Oh, eu sinto Deus neste lugar. Ei, calabarás. Oh, Espírito Santo, estás aqui. Alguém pode ir glorificando ao Senhor? Alguém pode ir glorificando ao Senhor? Alguém pode ir glorificando ao Senhor? Oh, aleluia. Alguém pode ir glorificando, bem dizendo: oh, Espírito Santo. 62, 6 de Isaías. 62, 6 de Isaías. Oh, eu sinto Deus nesta palavra aqui hoje. Oh, eu sinto Deus nesta palavra aqui hoje. Oh, alabarash, arabalabarrassuri, canta alabarraias. Oh, aleluia. Veja o que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Agarra na mão de alguém e diga: se a gente clamar intensamente, insistentemente, Deus muda essa terra. Deus muda essa terra. Deus muda essa terra. Deus muda essa terra. Mas olha o verso, o verso de número 8, vai dizer assim: o Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso. O que? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos. Nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo, pelo qual se afadigaram. Qual era a posição de Gideão? Você conhece a história. Era um homem malhando trigo no lagar. No lagar não tinha uva,
e ele malhava trigo para tentar esconder. Ou seja, eu tenho sido roubado no vinho e tenho sido roubado no trigo, tenho sido roubado na uva e tenho sido roubado na colheita. Eu quero declarar hoje aqui neste lugar, se alguém pode levantar a mão, há um Deus todo-poderoso no céu liberando uma palavra e dizendo: há um encerramento de um ciclo, coisas que aconteceram repetidamente, roubos que se repetiram e se repetiram, momentos de colheita frustrada, o momento em que o vinho não veio, o trigo não saiu. Deus está dizendo: nunca mais, fecha o ciclo, encerra essa etapa. Alguém pode levantar a mão? Eu sinto uma graça de Deus descendo sobre o ambiente, há uma palavra sendo liberada e esta palavra é viva da parte de Deus sobre esta casa. Mas olha o que ele ainda diz, no verso de número 9, ele vai dizer: mas aqueles que colherem o trigo dele comerão. Não, você não pegou. Mas aqueles que colherem o trigo dele comerão. Vai trabalhar e vai desfrutar do que trabalhou, vai plantar, vai colher e vai desfrutar da sua colheita. E louvarão ao Senhor aqueles que juntarem a uva, delas beberão nos pátios do meu santuário. Oh, eu creio. Agora, o que mudou o clima? A oração, a intercessão. Quando a gente ora, o clima muda. Quando a gente ora, o céu vem para a terra. Porque o intercessor faz provocações ao céu. O intercessor provoca o céu. Ele leva relatórios da terra para o céu. Ele leva realidades terrenas para o ambiente do céu. Agora, se a gente volta para Juízes 6, a Bíblia diz que no movimento do clamor, Deus enviou um profeta. Agora pegue isso para você entender o mundo espiritual. Todo mundo que se move na oração acessa o ambiente da profecia. Todo mundo que se move no ambiente da oração vai acessar o ambiente da profecia, a frequência da profecia. Quando eles começaram a se mover no ambiente da oração, então o que foi despertado, acessado, foi o ambiente da profecia. E a Bíblia diz que eles clamaram, e por causa do clamor, Deus enviou um profeta. Porque toda vez que o povo clama, Deus envia um profeta. Toda vez que o povo clama, Deus envia um profeta. Deixa eu te dizer, Deus está nesta noite dizendo: o clamor subiu, a profecia veio, se prepare, o novo tempo está sendo anunciado. Porque se a intercessão leva um relatório da terra para o céu, a profecia traz o ponto de vista do céu para a terra, o que Deus está pensando, o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Quantos podem levantar a mão e glorificar ao Senhor neste ambiente hoje? Deus está dizendo: ouvi tua oração e te enviei minha palavra. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus faz por meio de palavras. Agarra na mão de alguém e diga: Deus trabalha falando. A profecia traz despertamento aos sonolentos. A profecia traz alinhamento de posturas. A profecia joga luz nas sombras, corrige rumos, desafia medos, revela segredos. Maior autoridade das escrituras do Antigo Testamento, Moisés. Sabe o que Moisés disse? Tomara todo o povo de Deus fosse profeta. Maior autoridade das escrituras do Novo Testamento, apóstolo Paulo. Sabe o que ele diz? Todos busquem os dons espirituais, sobretudo e principalmente o dom de profetizar.
tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, os líderes desses movimentos disseram que todo o povo de Deus, que todos vocês busquem profetizar, porque a profecia é trazer o ponto de vista do céu para a terra. A profecia é jogar luz na sombra, despertar o sonolento, alinhar caminhos, desenhar rumos, buscar ajustes. Eu sinto que Deus hoje está abrindo um ambiente muito profético nesta casa. Eu sinto que Deus hoje está abrindo uma autoridade muito profética nesta casa. Em Oséias capítulo 12, verso de número 10, a Bíblia vai dizer: eu mesmo falava aos profetas e dava-lhes muitas visões. É Deus quem fala, é Deus quem dá visão. Alguém comigo? Sejam profetas em vossas próprias vidas, recebam os profetas que Deus tem levantado nesta casa, acessem o ambiente da profecia neste lugar, porque são realidades do céu invadindo a terra. Ei, você pode receber assim, ó, são realidades do céu invadindo a terra. Aprenda a buscar em Deus em oração e a se mover em profecia. Anote isso: buscar em oração e se mover em profecia. Há uma liberdade do Espírito sendo gerada aqui hoje, para que vocês comecem a usar das palavras que o céu dá. É preciso que uma igreja possa descobrir o poder do sim e do amém. A Bíblia diz que todas quantas promessas há em Deus, por meio de Cristo temos o sim. Por isso quer dizer que todas as vezes que uma promessa invocada, em Jesus temos o sim, e nós dizemos amém. O texto é maravilhoso, porque ele diz: olha, se há uma promessa em Deus, em Cristo temos o sim, e nós, a igreja, declaramos o amém. É por isso, meus amados, que toda vez que Cristo, pela sua palavra, reafirma uma promessa do Pai, a igreja precisa sonorizar, declarar, invocar o amém. O amém é muito mais do que apenas uma concordância. O amém é uma apropriação. O amém é um eu recebo, eu tomo posse, é para mim. Portanto, quando você está nesse ambiente, você entende que um rema de Deus, uma palavra de Deus está fluindo neste lugar, uma promessa é invocada. Não tenha vergonha, levante a mão e grite um sonoro amém. Então, e só então, a gente gosta da ação, a gente gosta da... É por isso que a gente pega a história e vai direto para Gideão, porque a gente gosta, a gente quer ser o herói de capa e espada, sim ou não? A gente quer ser o herói. Mas Deus fala assim: antes de Gideão fazer alguma coisa, eu ouvi o intercessor, eu enviei o profeta, eu abalei a terra, eu provoquei o céu, eu encontrei dois mundos, eu estabeleci um tempo novo. A ação é só um reflexo da devoção. Escreva isso. A ação é um reflexo da devoção. Primeiro Deus restaura pela intercessão e pela palavra a devoção. Quando a devoção é restaurada, então a ação é abençoada. O problema é que nós estamos querendo fazer na força da ação, sem... Posso falar ou não posso? Nós queremos ir na força da ação, sem restaurar o poder da devoção. É por isso que tem muita gente se movendo por força,
Mas se tivesse gastado tempo na devoção, teria poder na ação. É o reino de Deus em primeiro lugar. É Jesus que antes da ação sempre era encontrado em um monte para alguma devoção. O problema é que a gente quer sair de manhã para trabalhar, sem antes acessar o céu para receber. O problema é que a gente faz plano e estratégia com a nossa força, mas não acessa o ambiente dos tesouros celestiais, onde Ele apenas quer derramar sobre nós. O Espírito do Senhor está te dizendo: nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. A vida vai ser mais leve, mais fluida. Você já viu algumas pessoas que parece que para essas pessoas a vida é mais fácil? E então você diz: eu luto tanto, eu me esforço tanto, eu suo tanto. Será que essas pessoas não descobriram um caminho onde a devoção potencializa a ação? Escreva a palavra devoção de maneira bem grande aí nas suas anotações. Devoção. Porque é a devoção que potencializa toda a ação. Já viu gente que parece que a vida é mais fácil para ele? Parece que o vento sopra com mais facilidade para uns, e ele diz: uau! E você olha e diz assim: ele não é mais esforçado que eu, ele não é mais sábio que eu, ele não é mais dedicado que eu. Mas quem sabe você tem pulado para a ação e negligenciado a devoção. Então, e só então, depois da intercessão e do profeta, é que o libertador aparece. E na verdade, o libertador não é grande, o libertador não é forte, o libertador não é poderoso, o libertador não é rico. Se ele não é grande, não é forte, não é poderoso, não é rico, como ele vai? Ele vai por aquilo que o devocional, que o espiritual preparou antes. Quando Deus visita, Deus não visita o grande, Deus não visita o forte, Deus visita o pequeno. Então no capítulo de Juízes 6, verso de número 12, Deus visita, e então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Que poderoso guerreiro é este? Que poderoso guerreiro é este? Ah, Senhor, o que é de todas as tuas histórias e de tudo que eu ouço? Ei, Deus não está visitando um homem por causa do seu poder, mas Deus está visitando um homem por causa da sua promessa. Eu preciso dizer isso para você. Talvez você está pensando que as coisas vão ser da tua força, mas quando tem oração e palavra, a tua força não é a tua força, é a força dele em você. Deus chama um homem pequeno e limitado de poderoso guerreiro. Sabe por quê? Porque na espada ele era pequeno, na espada ele era fraco, mas na oração e na profecia algo poderoso havia sido gerado. Deus está dizendo: hoje é a revolução dos pequenos, hoje é a revolução dos menores. Deus dá uma identidade. Levante a mão direita e diga: assumindo uma nova identidade. De homem medroso para poderoso guerreiro. Levante a mão e diga: o cativeiro do medo está sendo quebrado.
é que Deus insiste. Então, mais uma vez, no verso 14, Deus decide provocá-lo. E no verso 14 de Juízes 6, Deus vai dizer assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. Uau. Deus primeiro trabalhou sua identidade, poderoso guerreiro, e agora Deus trabalha a sua capacidade, com a força que você tem. Ei, levante a mão direita e diga: Deus está restaurando capacidade. Porque enquanto a pressão durou por muito tempo, identidade e capacidade foram suprimidas. Eu preciso falar isso para alguém aqui. Eu tenho poucos minutos, mas eu preciso liberar algo. Deixa eu te dizer, por muito tempo a pressão do inimigo roubou tua identidade e tua capacidade. Mas Deus está dizendo: hoje restauro imagem e potencial. Recebe aí. Oh Deus, há um novo desenho de Deus acontecendo aqui. Há um novo desenho do Espírito acontecendo aqui. Alguém pode glorificar a Deus? Alguém pode exaltar ao Senhor? O problema é que nós somos resistentes à pregação. Quem está me entendendo? Porque quando Deus começa a falar sobre identidade, meu Senhor. Quando Deus começa a falar sobre potencial, meu Senhor. É porque todas as vezes a gente resiste à imagem do céu. Gideão vai dizer para Deus: Deus diz: vai com a força que você tem. Ele vai dizer: sabe desse povo pobre? Eu sou da tribo mais pobre. Sabe dessa tribo pobre? Eu sou do clã mais pobre. Sabe desse clã mais pobre? Eu sou da casa mais pobre. Sabe dessa casa mais pobre? Eu sou o filho mais pobre. Ele diz isso no verso seguinte. Ele era pobre, 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 eu não sei como é que é. Peraí. Bate o nome de alguém e diga: na maioria das vezes você é tão pobre ou tão rico quanto pensa que é. Deus está dizendo: vai na força que você, mas a maioria de nós não aprendeu a considerar o que tem. Deus não trabalha com o que falta, Deus trabalha com o que tem. Agarra na mão de alguém, chacoalha firme e diz assim: Deus não trabalha com o que falta, Deus trabalha com o que tem. Quando o profeta está na casa da viúva, ele pergunta: o que falta na tua casa? Ou ele pergunta: o que tem na tua casa? Quando Jesus está diante dos discípulos e a multidão faminta, ele pergunta: quantos pães estão faltando ou quantos pães tem? Jesus nunca perguntou quanto falta, ele sempre perguntou o que tem. O problema é que a gente, impressionado pelo que falta, ignora o que tem. O Deus que você serve é o Deus que multiplica. O seu problema é que você está focado na falta, e Deus está dizendo: começa com o que tem, vai como dá, usa o que pode, mas vai. A gente sempre é resistente à mensagem. Se eu digo que você pode, você diz: o senhor não me conhece. Se eu digo que você tem, você diz: você não viu minha conta. Mas Deus é insistente conosco. E Deus falou sobre identidade, Deus falou sobre capacidade. E aí Deus volta a ele uma terceira vez, no verso de número 16, para dizer: eu estarei com você. Respondeu o Senhor: e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só.
Você percebe que enquanto a gente costuma inflar e encher as batalhas, Deus vai reduzindo, reduzindo. Me parece que a linguagem de Deus é redução. Nas guerras Deus reduz. A menina está morta, só está dormindo. Ele está doente, não é para morte. Lázaro morreu, não, só vou acordar ele. A linguagem do céu não amplia o problema, a linguagem do céu reduz o problema. O céu faz a visão mudar a perspectiva. Eu vou estar com você. E se eu tiver com você um exército, vai parecer um só homem. E aí você diz assim: mas Gideão lutou com 300. Lutou com 300 para vencer. Porque Deus falou: esse exército todo, se você for no mano a mano, Deus reduziu. É por isso que quando Deus vai falar com Gideão, Gideão é muita gente, Gideão. Tem coisa que você está chamando de grande, de impossível. E Deus está te dizendo hoje: a minha presença vai tornar tudo pequeno. A minha presença só era grande porque eu não estava, só era grande porque você estava longe, mas agora que vocês estão perto, Israel, tudo fica pequeno. Diga comigo: a relação com Deus muda a perspectiva. Fica de pé, meu tempo acabou. Dê a mão à pessoa da direita e da esquerda, pode fechar os corredores. Começa a glorificar a Deus, desde o menor até o maior. Só deixa o pessoal do louvor passar e então vai fechando. Começa a dar glória a Deus. Onde estão os homens para glorificar intensamente? Onde estão as mulheres para liberar algo do céu? Um movimento de intercessão precisa começar agora. O céu vai ser provocado. Senhor, ciclos de cativeiro estão sendo quebrados nesta hora. Vai glorificando a Deus. Ora em línguas. Quanto tempo você não ora em línguas? Comece a orar em línguas. Comece a glorificar, adorar, bendizer, invocar o poder de Deus. Os próximos minutos serão minutos de transformação e mudança. Ai, que obrai. Visita agora, Jesus. Ateia fogo no meio do teu povo, Jesus. Ora, igreja, ora. Ora. Ore de barachore calabadarabassore baralabababahai. Uriba bababashiriko ramandarabasteco ramandarai. Há muita gente em um ciclo de roubo e prisão. Há muita gente em um ciclo onde a identidade foi distorcida, ferida. Mas Senhor, na noite de hoje, Tu começas este tempo encerrando um ciclo velho. As coisas velhas já passaram. E o Senhor traz sobre nós um tempo de liberdade. Fortalezas inimigas estão caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. Sofismas do adversário estão sendo desmontados na mente esta noite, na autoridade do nome de Jesus. Vai orando. Sobe a temperatura da oração. Sobe a temperatura da oração. Oh.
Clamamos a Ti, clamamos Teu poder, clamamos Tua autoridade, clamamos Tua unção, clamamos Tua liberdade. Sim, Jesus, vem, Jesus, opera, Jesus, estende as Tuas mãos no meio do Teu povo, faz o extraordinário no meio da igreja. Desperta homens e mulheres neste dia, Senhor, os intercessores. Acorda o intercessor que há dentro de cada um de nós, meu Pai. Mães, orem pelos filhos. Pais, orem pelos seus lares. Homens de negócio, orem por suas empresas. Ministros, obreiros, orem pelo ministério. Ore pelo teu bairro, pela tua cidade. Vai orando, levante a voz. O céu está sendo provocado. Há uma realidade espiritual sendo mudada. Eu lhe falo de experiência própria. Para alguns isso é só mais uma noite, só mais um barulho de clamor. Mas eu tenho visto por onde passo Deus mudar realidades, e eu creio. Pois eu quero desafiar cada um agora a glorificar intensamente, de maneira que o som da tua voz se alinhe com o som da voz de Deus, e a sua boca se torne nesta noite uma noite profética. Lábios proféticos para declarar sobre casas, sobre famílias, sobre lares. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Ore calabaralabaxere de corere barabas. Suricala mandarabachei corrabadarabahas. Levante a mão do seu irmão como um vitorioso, como um vencedor. Senhor, unge os nossos lábios como ungiste os lábios de Isaías. Unge os nossos lábios como ungiste os lábios de Jeremias. Toca-nos com brasa viva do altar para profetizarmos. Eu quero que você declare comigo dizendo assim: nesta noite, em Cristo Jesus, as coisas velhas são encerradas e um ciclo novo se abre. Todo roubo, toda opressão é encerrado para a glória de Deus. Nós declaramos nesse ambiente um ambiente novo de abundância, de vitória, de expansão, de estabilidade. Eu viverei na plena identidade, com todo o potencial, em abundância, para a glória do meu Deus.